Boa tarde, bem-vindos. Mais um webinar aqui da Solarize. E hoje a gente vai falar sobre maximizar a geração de energia em projetos fotovoltaicos. A gente está aqui com o Luciano Regnier, da Solarium Projetos, que já fez muita coisa e que vai contar quais são as ferramentas que ele usa dentro do PVSol. Então, qual a agenda? A gente sempre reforça isso, né? A decisão do investidor no sistema fotovoltaico se baseia no retorno econômico do projeto. Então, na verdade, o que o investidor quer ver é o resultado em reais. Para alcançar isso, para melhorar o retorno econômico, a gente tem o dever, como projetista, de variar parâmetros técnicos, avaliar qual a melhor solução e propor essa para o investidor. É isso que o Luciano costuma fazer nos seus projetos. Ele tem um conhecimento bem abrangente, que inclui eficiência energética e que avalia o uso da energia pelo cliente em vários aspectos. Então, ele inclui isso no projeto fotovoltaico. Então, ele faz muito mais do que colocar placas em do telhado, né? Falando assim, bem, de uma forma bem popular. E essa qualidade contribui para seu sucesso. E os estudos da Greener, que vão apresentar depois da fala do Luciano, eles reforçam essa questão, que a qualidade é muito importante para você ter sucesso no mercado fotovoltaico. Antes de passar a palavra para o Luciano, eu vou apresentar brevemente aqui a nossa empresa, Solarize Treinamentos Profissionais. Nós sempre atuamos com pioneirismo. Colocamos o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede no Rio de Janeiro para funcionar. Em 2013, já vai fazer 9 anos agora, então já passou muito tempo. Atuamos com independência, temos diversos parceiros, mas sempre atuamos de forma transparente, falando de vantagens e desvantagens de todos os produtos, porque não existe nenhuma maravilha, a gente tem que avaliar com a cabeça fria o que a gente usa. A gente tem uma atuação social muito forte dentro da rede Favela Sustentável, já contribuímos para muitos projetos fotovoltaicos na população menos favorecida. E ganhamos com isso um autorreconhecimento ao longo dos anos, viramos referência em capacitação, montamos um laboratório dentro da Universidade Veiga de Almeida, onde vai ter um curso de instalador, inclusive sábado agora, com o nivelamento na sexta-feira. Então, se você conhece alguém que quer aprender bem prático como instalar projetos fotovoltaicos, pode passar o nosso site para ele, ainda tem as últimas vagas livres para participar desse curso. Já recebemos equipe de TV no nosso laboratório, então realmente temos orgulho de dizer que nós temos um nome aqui no Brasil. Nós passamos conhecimento para quem chega a nós. E um dos conhecimentos é o Manual de Energia Solar, que está no site gratuitamente. Outros estão dentro dos cursos, são muitos cursos para iniciante, para avançados também. E em todos os cursos, o que é importante é que a gente convida instrutores que são da prática, que sabem exatamente o que eles precisam repassar para os alunos. Então, isso é muito importante, o valor agregado é extremamente alto em todos os cursos. Chegando aqui ao tema desse webinar, a gente vai falar sobre ferramentas, né? E vamos ver como que o processo de elaboração de um projeto fotovoltaico, né? O modelo do sistema fotovoltaico é o primeiro passo. Esse modelo leva a um cálculo de ganhos e perdas e uma geração energética. A gente está falando de quilowatt-horas. A geração energética pode ser otimizada, né, fazendo vários ciclos, né, experimentando outros módulos, outros inversores, um arranjo diferente, né, para evitar sombreamento, por exemplo. E depois, o projetista vai chegar a um resultado financeiro que ele vai apresentar ao cliente. Esse resultado financeiro vai ser a base para a decisão do cliente. Então, o que está por trás disso, né, até chegar nesse resultado financeiro,
você precisa ter ferramentas, você precisa ter informações para poder fazer esse ciclo de otimização. E essa questão por trás do webinar de hoje que o Luciano vai apresentar muito bem. Então, vou passar aqui a palavra para o Luciano, que vai agora compartilhar a tela dele e compartilhar seu conhecimento, sua experiência com a gente. Vai ser muito interessante. Luciano, estou contigo. Obrigado aí, Hans e o Mauro. Obrigado aí pelo convite da Solariza. Ia ser um prazer imenso aí estar batendo essa conversa aqui sobre melhorar o retorno dos investimentos pela maximização da energia, né, nos geradores. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vou apresentar aqui rapidamente aqui meus trabalhos, antes da gente discutir os 3 projetos que eu vou apresentar hoje. Então, eu tenho aí quase 5 anos já na energia solar. Comecei em 2017 com sistemas residenciais de pequeno porte, depois um sistema comercial de 22 kW-pico. E eu vou apresentar essa solução aqui do autoconsumo local, né, que foi um sistema aqui no estado do Rio. Aliás, esse é rural também, mas eu vou apresentar um outro do Maranhão, tá? Que é mais interessante do que esse. Mas esse aí está funcionando também. Tá? Foi a primeira no solo, que está funcionando aqui em Areal, no estado do Rio. Depois um projeto industrial frigorífico, que tem uma conotação de perdas também, foi financiado, então tudo isso a gente consegue pôr no PVSOL. Aí diversos projetos residenciais no Rio de Janeiro e região, na Enio, né, com novos integradores, aí tem uma listinha de integradores que é parceiro aí da Solar. Fiz um sisteminha em Minas e fiz aí vários pré-projetos para empresas que estavam querendo fazer uma viabilidade inicial. E projetos de mini geração, que foi já o último ano, onde nós temos aí de 75 a 300 kVA. São 6 supermercados aqui na região dos Lagos. Então, vamos lá. Esse é o projeto rural de autoconsumo remoto, 75 kW do Maranhão, né? Esse projeto ele teve um estudo de viabilidade financeira muito grande. Eu vou resumir aqui para vocês. O que acontece? Inicialmente, o cliente, né, que é um amigo meu, ele queria reduzir o consumo de energia nas salas comerciais que ele tem em Imperatriz, a 200 km de distância, em autoconsumo remoto. Então, a tarifa do Maranhão, lá da Companhia Energética do Maranhão, é relativamente alta, então, por isso havia uma premissa de que teria uma economia muito boa, né? Mesmo você pagando as taxas de usar o fio B, né, a TURG, que a gente sabe aí, o ICMS, né, então da transmissão da energia. Em paralelo, eu aproveitei, como ele tem um sistema de irrigação agrícola com 40 kW, eu fiz um segundo projeto para diminuir o consumo, que é muito alto no período seco deles, lá que vai do meio do ano, né, assim, maio até mais ou menos setembro, é o período seco deles, onde eles precisam de irrigar as culturas, né? E também, como eu fiz esse projeto de viabilidade na minha pós-graduação, eu resolvi melhorar mais ainda e fiz com um sistema de banco de baterias para atuar por algumas horas em tarifação branca intermediária, por 1 ou 2 horas lá, evitando a hora ponta, né, que fica de 6 às 9, né, da noite, mas antes você tem 2 horas da hora intermediária, tendo a tarifação branca, e 1 hora depois das 9 da noite. 9 às 10 é a intermediária e de 4 às 6 também é intermediária. Então, o projeto de bateria, ele visa
manter a qualidade do serviço de irrigação, eu só pararia as bombas, as 3 bombas, com a expansão de uma no futuro, que também foi calculada, na hora ponta, que é a hora mais cara. Então, todo esse estudo tarifário, né, de rural para branca, tudo isso fez parte do TCC, trabalho de conclusão do curso da pós-graduação do EUREM, né? Que até o próprio pessoal da Alemanha, que está envolvido aí junto com a COP, né, nesse curso, que eu completei com essa tese aí. Então, a capacidade de investimento de capital próprio, com financiamento bancário, mais ou menos 50% do cliente, 50% do Banco do Nordeste do Brasil, que trabalha com uma taxa muito boa, 5% a 6% ao ano, né? E isso viabiliza bem a questão de baterias também, né? Porque você pode financiar até 10 anos, né, no PNB. Ok, então vamos aqui em frente. Esses 2 projetos. Já expliquei aí a tarifa branca. Né? Aqui já estão os dados de como ficou o gerador, né? 75 kW ou 101 kW-pico dos módulos, 101,5. E no local, além da questão agrícola, você tem as fontes de água para abastecer o consumo humano, o consumo do gado, o maquinário de processamento de grãos, arroz, né, milho, etc., fazer farinha, né, tudo, mandioca, etc. E os 2 sistemas de bateria. Por quê? Porque teríamos essa possibilidade de aumentar mais uma bomba de água, que seria instalada para a expansão da agrícola, e também para diminuir um pouco mais a tarifação alta intermediária lá, né? Mais uma horinha na intermediária que, eventualmente, o banco de bateria poderia suportar. Então, o que a gente concluiu aqui foi que, fazendo o planejamento com o PV-Sol, a taxa interna de retorno ela surpreendeu, teve um ganho de 5%, ou seja, passou de 13 para 18 no sistema 1 de baterias, que seria esse sistema 3 vezes 3,8 kWh aqui, e de 16 para 21, outro 5% no sistema de 6 vezes 3,8 de bateria. Agora, isso, eu vou explicar na frente como se atinge isso, obviamente, né? Tá certo? Voltando aqui nos requisitos técnicos, a CEMAR é extremamente exigente, como todas as distribuidoras, exigiu todos os consumos das salas comerciais em alto consumo remoto, a própria residência do proprietário também, os escritórios, informática. Então, tudo isso daqui fez usando as planilhas da distribuidora, onde nós chegamos aqui com um total de carga de 74 kW. Então, fazer os 75 kW em alto consumo remoto já sinalizou aqui que seria um bom caminho. Tá? Os fatores de potência, né, de qualidade, 0,92, né, o da própria instalação. Então, isso tudo aí foi bem calculado. Tá? Então, vamos em frente aqui. Então, aqui é interessante ver que no Nordeste a gente trabalha com a curva de irradiância do hemisfério norte, né? A gente está acostumado aqui no Sudeste com a barriga aqui da curva, né? Embaixo, né? Aqui é a energia produzida por 3 inversores. E só que lá produz mais no meio do ano. Coincidentemente, o período seco que eu falei das bombas de irrigação vão de maio a setembro, quase outubro aqui. Então, onde eu tenho maior irradiância seria onde eu estou usando as minhas bombas. Então, isso gera outro fator também. Está aqui a curva ao lado, né? Aqui o funcionamento da carga das bombas aqui em verde, né? E em cinza é mais ou menos o consumo local da fazenda, que são as outras cargas de maquinário e a carga de consumo da própria sede da fazenda. Então, tudo isso daqui também você traça lá, alimenta o PV-Sol com essas curvas, né, de carga, além do que está sendo mostrado aqui. Eu vou abrir aqui o PV-Sol agora, para mostrar aqui só um instantinho aqui.
Tá. Então, era aquela mesma curva lá que estava na apresentação. E o que acontece? Vou mostrar aqui. Né? Aqui tem o campo solar da fazenda. Está configurado os três. Mas, antes disso, eu vou mostrar aqui então, o perfil de carga. Né? Então, aqui no PV-Sol, você tem como fazer a análise de cada curva de carga dessa aqui, ó. Vamos ver aqui, curva de carga, consumidores individuais. Tá vendo? Então, esse aqui é o tipo de uma curva de carga que eu tive que fazer para cada carga da fazenda. Então, por que isso, gente? Por quê? Eu tenho 75 kW que eu tenho que transmitir. O outro projeto é os outros 75 da fazenda, das bombas. Lembra disso? Os 75 que eu vou mandar para a Imperatriz de Energia, em alto consumo remoto, não me importa muito não a carga horária, porque aquilo é crédito, tá certo? Desde que eu use a tarifa lá dos imóveis Imperatriz, que é uma tarifa alta, uma tarifa comercial ou residencial alta. Agora, aqui na fazenda, eu tenho um sistema que funciona alguns meses por ano, que é as bombas, e durante o restante do ano fica ocioso. Então, eu tenho que planejar um campo fotovoltaico que aproveite os créditos do verão, verão nosso aqui, né? Lá é o período úmido, para que aquilo seja balanceado ao longo do ano. E eu só consigo fazer isso colocando as curvas de carga de que horas, por exemplo, que horas a bomba vai funcionar. A bomba funciona irrigando a partir das 4 da tarde até as 10 da manhã do dia seguinte. De 10 às 4 ela não funciona. Por quê? Quando o sol está muito intenso, não é bom ficar gotejando, o sistema de gotejamento nas plantas. Não é bom ficar gotejando, porque pode criar sei lá, eu não entendo muito, mas cria problema para a planta. Então, é melhor que ela seja irrigada quando não tem muito calor. Então, esses requisitos do cliente, todos são analisados. E aí a gente faz a programação de carga de cada bomba para que ela opere de 16 até às 10 da manhã do dia seguinte, a noite toda gotejando. Só que, veja bem, dentro de 16 às 10, eu tenho o período da ponta e o período da intermediária. Então, eu posso parar de gotejar, irrigar de 6 às 9 da noite, onde a tarifa é mais cara. Sim, pela fazenda, o que foi passado é que eu posso ficar essas 3 horas, que não vai ter tanto problema para a planta em si. Né? O que ela precisa de água pode ser suprido pelas horas restantes. Então, tudo isso é feito com essa programação de carga, que eu vou mostrar mais na frente, aqui voltando na apresentação. Estão vendo aqui, né? A apresentação está aqui. Então, vamos em frente aqui. Vou voltar nessa questão da planejamento de carga. Tá? Só queria mostrar aqui, então, o trabalho rural, ele é bem intenso. Eu poderia... A rede da SEMAR, ela é trifaseada até esse ponto aqui. Eu estou mostrando aqui com o cursor, tá? Nessa linha verde de baixo. Então, a questão que se apresentou, na fazenda, ela chegava, a sede da fazenda está aqui. Voltando aqui embaixo, fazendo essa curva até aqui. Ela é bifásica. As bombas são monofásicas, 440 volts. Mas a fazenda é alimentada com 2 fases. Então, ficou-se assim um trade-off que sempre o projetista tem que analisar. Eu vou colocar meu gerador fotovoltaico em 8 ou 9 inversores monofásicos, dividindo entre 2 fases, ou eu vou pedir para a companhia energética trifasear a rede, de forma que eu use 1 ou 2 inversores trifásicos no máximo. 2 para ter uma certa redundância, porque eu estou numa área remota. Né? Então é interessante, se falhar um, eu não perco toda a usina. Então chegamos à conclusão que pedir para a SEMAR trifasear, já que era 75 kW, o custo de trifasear em microgeração é da distribuidora e não do cliente.
Como o poste já estava passado, era apenas passar mais uma linha. Então, a Semar, muito exigente, pediu todo o levantamento topográfico que foi feito aqui, para ela poder, desse ponto aqui até a fazenda, cerca aí de 6 a 7 quilômetros, onde ela precisava pôr mais uma linha. O que também o custo era mais baixo do que por cima, onde também era monofásico, mas aí o cliente teria que bancar a posteação interna na fazenda dele, uma posteação nova por cerca de 10 quilômetros lá. Então, mostrando isso daí. Voltando aqui na questão da fazenda, nosso tempo está passando, então, tem transformadores monofásicos, né, mas trabalha com 2 fases da fazenda. E aí também outro trade-off que se apresentou. Então, sempre o projetista tem que estar vendo custo-benefício em opções de realização do projeto. Então, eu tinha um galpão de estrutura metálica ou campo solar. A 100, 120 metros de distância um do outro, e o padrão de entrada aqui, nessa bolinha aqui à esquerda do galpão solar, do galpão metálico, a cerca de 20 metros. Então, ou a casinha dos inversores ficava aqui, ou ficava perto do campo solar. Então, teria que se avaliar a perda CA por 120 metros, qual é a bitola do cabo, que poderia manter uma perda mínima de dissipação de efeito Joule ali. Ok? Além do que, o galpão é novo, com a estrutura reforçada, né? Mesmo assim, o engenheiro civil achou que deveria reforçar mais, porque eram 3,6 toneladas, teria mais o custo de reforçar o galpão metálico. E outra dificuldade, né? Porque no galpão, a estrada de chão na fazenda ia empoeirar muito as placas em cima do galpão. Então, você poderia perder aí 1 a 2% de energia anual. E no campo solar, ali do lado da sede, é fácil você dar manutenção e fazer a lavagem com a frequência necessária e não perder esse 1 ou 2% de energia. Então, analisando tudo isso, se chegou à conclusão que fazer no campo solar era melhor, até porque estávamos pensando em fazer 2 geradores de 75, lembram disso? Okay? Bom, aí surgiu também a ideia então das baterias, né? Segurança, para ter uma certa autonomia energética, nós estamos numa área remota. Né? Então, se pensou num adicional off-grid de 15 kW ou com opção de 30 kW. Tá certo? É claro, ali você tem que pôr um pouco mais de potência de inversor para atender isso, né? E de placa também, né? Então, por exemplo, de placa para 15 kW, nós podemos pensar em 16 a 20 de inversor, né? E um pouquinho mais de placa, e de 30 kW, 32 de placa ali. Então, 30 kVA até daria bem ali. Mais uns 32 a 35 de módulos, né? É sempre um pouco a mais na parte do gerador fotovoltaico. Isso tudo é calculado pelo PV Sol, tá? Aqui está um resumo para vocês. Então, essa ideia de acoplar um off-grid com bateria é pequeno, porque senão sai muito caro o banco de baterias, mas era não só para essa parte de hora intermediária, era também para manter a carga crítica da sede da fazenda. Então, digamos que deu um temporal e ficou sem energia, ele iria manter a geladeira, o ventilador, a internet, os radiocomunicadores dos carros. Isso ia ser mantido até o dia seguinte, na espera do reparo pela distribuidora de energia. Tá? Então, vamos em frente. Serviços atendidos pelo projeto. Aí vocês podem ler aí, né? Garantia de funcionamento da carga crítica de consumo por um mínimo, né? Esse mínimo aí de 8 a 10 horas foi calculado, planilhado, passado para o PV Sol. Minimização das contas altas de consumo das bombas de irrigação, já falamos. Planejamento e controle de cargas. Esse é o ponto. De forma inteligente, permitindo ligar equipamentos e desligando equipamentos inadequados em horário de carga crítica por meio de um programador lógico controlável, né? Um PLC. Programável controlável, né? Com resultados e economias financeiras. Então, voltando
assim, ao que a gente quis destacar nessa apresentação de hoje, que a gente conseguiu 5% do retorno do investimento, a taxa interna de retorno, ativo, ou ROI em inglês, né? Quando fizemos essa programação para 75 kW, isso, na hora de ir colocando todos os horários de funcionamento dos equipamentos, da máquina agrícola, das bombas e tudo, foi onde conseguimos, para o banco de baterias 1, aquele aumento de 13% para 18% no retorno do investimento. Isso me surpreendeu, tá? Eu estava trabalhando, fazendo minha tese de pós-graduação, de repente, quando eu simulei, eu falei, nossa, que coisa boa que eu descobri aqui. Bacana isso, hein? Isso aqui vai... Acho que eu já consegui ser aprovado no TCC, né? Porque você fica muito satisfeito com aquela descoberta, né? É bem legal, né? Bom, irrigação mínima é outro serviço, né? Irrigação mínima, período diurno de 6 às 10, de 16 às 18, mesmo em caso de falta da rede elétrica, ou seja, 38% das necessidades de irrigação, podendo o período ser aumentado em algumas culturas em dias sem nuvem, sem chuva. Então, aquilo que eu estava falando da irrigação para as baterias. Então, reduziria-se a irrigação através do programador lógico programável, para que, pelo menos, se faltar energia elétrica 2, 3 dias, deu um problema sério, a irrigação, as plantinhas não vão sofrer, porque eu vou garantir isso aí e o sol vai repor, né? Vai repor de novo a carga. Tudo isso aí é calculado. Outros serviços atendidos pelo projeto, funcionamento do maquinário, né? Garantia de descendentação das bombas e do pessoal funcionário também, os moradores, né? o gestor da fazenda, segurança patrimonial, comunicação, já falei. Análise de contas de consumo, aí são as etapas, né, que a gente faz o projeto básico, né? Análise de contas de consumo, é bem exaustivo esse trabalho, bem detalhado, para não dar errado nos cálculos. Historia do local, para extração de dados básicos, simulações, muitas e muitas simulações do PVSOL. Esse projeto deve ter tido aí de 20 a 40 simulações. E simulação para baterias também, porque o PVSOL tem essa capacidade de você colocar lá as baterias e, através dela, você extrai qual é o fator de autonomia, ou seja, a autonomia energética da fazenda, que eu acho que ficou em torno de 50%, um pouco mais. Se cair a rede mesmo, qual é a minha autonomia de todo o meu consumo, aquilo que as baterias vai cobrir, né? Então, você consegue aí 50% ou mais, eu acho um índice muito interessante para entusiasmar aí o cliente ou o investidor. Bom, não só isso do que eu estava falando, né, mas também tem a questão de você analisar as eficiências, né? Assim como regra, a gente procura primeiro as eficiências para você diminuir o consumo. Depois é que vem o projeto fotovoltaico em cima da energia já otimizada, né? A energia menor, aquilo que você tem que atender de fato. Então, o que nós descobrimos foi que as bombas de irrigação, elas eram de 12 cavalos, mas o serviço que ela atendia, de acordo com a altura das plantações no morro, a metros de coluna d'água, que você pega na tabela das bombas, se eu passasse para bombas de geração 3, trifásica, lembra que eu falei que era monofásica? Se eu passar para bombas trifásicas, eu poderia passar as bombas para 10 cavalos, diminuiria 2 cavalos em cada uma, eu estaria ganhando 6 ou 8 cavalos, com 3 ou 4 motores, aquele quarto motor da expansão. Isso já eu provo nos meus cálculos da tese de pós-graduação, que essa economia daria em torno de R$11 mil por ano, fazendo essa troca dos motores, né, se eu continuasse na tarifa branca, ou cerca de R$13 mil, se eu continuasse 13 mil, se eu continuasse na tarifa rural mais cara, ou 11 mil na tarifa branca, reais por ano. Então, valeria a pena trocar esses motores. Eles performariam o mesmo serviço, seria entregue lá do fluxo de água, a potência de água, desde que eu não tenha que mandar água morro acima, né?
até um certo nível, que era, de fato, as plantações não subiam muito acima nos morros, né, os metros de coluna d'água. Bom, então tudo isso foi feito, né? Então a gente analisou também aí as simulações com os dados otimizados, perfil de carga horária, que eu falei lá, eu tive que limitar, por exemplo, o maquinário. Vou mostrar aqui na frente, aí vocês vão ver aqui. Então, nessa tabela que vocês estão vendo aí, tem aqui o sistema 1 de baterias e o sistema 2, que é o dobro de baterias, né? Então, ela foi montada para todas as horas do dia e todas as cargas, bombas, potência, ar-condicionado, bomba de poço, maquinário, tudo aí. As cargas da sede da fazenda. Então, a própria potência de recarga das baterias pelo fotovoltaico está aqui, ó. Tá certo? Em vermelho é aquilo que é necessário para manter o sistema funcionando. Em azul, se eu tiver com tempo nublado, eu precisaria... Então, foi analisado até em tempo nublado. Eu precisaria de mais 3 horas aqui, ó, para poder recarregar as baterias. Aqui também, no sistema 2, esse 7,8 aqui, ó, de 14 às 16 da tarde, esse adicional que eu preciso estar cobrindo. Então, tudo muito detalhado, tudo muito bem planejado. É importante não atingir o excesso de 75 kW. Então, você vê que o único ponto que teve um excesso foi esse aqui. Opa, desculpa aqui, 75,9. Então, essa distribuição de potências foi feita, planilhada, e de forma que mantenha o serviço operacional. Você não pode... Claro que você vai, por exemplo, o maquinário de arroz, né? Você vai limitar, né? Por exemplo, de 10 às 15 da tarde. Eu não vou permitir que o funcionário ligue o maquinário de 8 às 9, que ele vai prejudicar todo o sistema. Aqui nesse 65 kW, né? Se eu ligar muita carga de maquinário, que vai passar os 75 kW. Então, eu fiz alguns ajustes na parte operacional do empreendimento para que não passasse a minha carga demandada, que aí eu estaria puxando mais da rede elétrica do que utilizando do campo fotovoltaico em si. E isso não é interessante, porque eu prejudico o retorno do investimento. Então, agora acho que vocês conseguem entender por que eu falei que quando você faz isso e leva para dentro do PV-Sol, todos esses horários, esse planejamento, e isso vai ser um programador, lógico, que vai controlar, pode partir o maquinário, não pode, que hora que pode partir, não pode, que horas que a bomba de irrigação estão habilitadas para entrar, isso tudo vai dar condição, permissão, que é falada, né? Ou não permissão para ser usado aquele equipamento. Por isso que se ganhou 5% do retorno do investimento, porque eu estou usando o máximo do campo fotovoltaico do que extraindo da rede elétrica aquele complemento de energia necessário. Bom, aí tem aqui a simulação das baterias, tá? Então, a curva 1, você tem aqui o sistema 1 aqui, né, durante maio e novembro. Aqui você tem o dia 5 de maio, nessa primeira curva, e o outro lado de cá, 29 de maio, né? Então, 2 dias diferentes. É interessante fazer essa curva também para janeiro, né, que é o período que as bombas não funcionam, para você ver como está se comportando as baterias, e eu fiz isso também. Então, você vê aqui que a bateria está funcionando aqui, ó. Aqui, ó, no horário das 16, ela cobre a primeira hora da ponta, né? E quando chega aqui, vai chegando 21 horas, ela também começa a trabalhar. Mas no horário da ponta, eu consegui economizar aqui as 3 horinhas da ponta aqui. Ela não funciona a bateria porque eu quero parar as bombas. Eu não quero nem que ela pegue da rede, nem que ela pegue das baterias. Eu quero usar as baterias em carga para manter aquela segurança à noite. Se faltar energia à noite, eu vou estar suprindo a carga crítica noturna da fazenda. Tá? Então, isso você vê lá no PV-Sol, essas curvas que ajudam o projetista a fazer uma análise completa, né? Aqui você vê a hora que está injetando na rede, a hora que está consumindo da rede, que é a linha vermelha, né? Então, a parte do campo solar, a radiação dele. Então, você vê todo o balanço energético, hora a hora, para
para essas datas que você quer analisar, né? São as datas assim que a gente vê, datas em que as bombas estão funcionando e datas e época do período seco e época do período úmido, né? Que não tem as bombas funcionando. Luciano, são mais 10 minutos para você. Mais 10 minutos para você. Então, vamos acelerar aqui. Aqui, então, foi o layout definitivo do campo solar, aprovado pela SEMAR, esse projeto foi aprovado. Ele só não foi implementado ainda, né? Mas está em vistas aí de se observar isso. Foi criado todo o balanço aqui, no final, 2 inversores de 33 da Sangral e 1 inversores frônios de 8,2, atingindo aí cerca de 74 com 1 kW de pico. Aqui mostrando, então, os resultados financeiros desse projeto, né, em que a gente tem o sistema 1, aqui é o VPL, a TIR, de 25 anos, autoconsumo remoto, o local com o sistema 1 de baterias ou 2, o VPL comparando com o CAPEX e o LCOE comparando com as tarifas branca e rural, né? Lembra que eu falei lá que... Então, aqui estão os valores dela e você vê que estão muito próximos, né? Aqui, ó, a tarifa branca aqui, ó, do LCOE para o sistema 2 de bateria, o sistema duplicado. Então, você vê que o patamar do cinza e o verde muito próximo, mostrando que a amortização desse investimento fica muito próximo da tarifa branca. A tarifa comercial usada para o autoconsumo remoto, né? Então, você faz todas essas análises aqui finais. Se tiverem qualquer dúvida, a gente volta aí nessa parte aí, explica então o resumo dos projetos, estão aqui, dos 2 projetos, local, com sistema 2 de bateria para atender 4 bombas, emissões de carbono, o PR muito bom lá para Maranhão, sombreamento diminuído, né, a 3,5, perdas foram otimizadas com cabos apropriados. Então, um investimento de 1,6 milhões, dando um retorno de 33,2 milhões. Então, o dobro do retorno aqui. E o LCOE variando de 0,63 a 0,56, inferior à tarifa comercial e igual à tarifa branca. Né? E TIR de um e de outro projeto aqui, payback de cerca de 5,2 anos em autoconsumo remoto e 10,6 anos em autoconsumo local. Considerando que uma bateria tem vida útil em torno de 11 anos, né? Aqui pegando a modelo da BID com esses ciclos de vida útil aqui. Bom, aqui é mais a parte de desempenho energético dos módulos, né? O módulo de 410, 18%. Agora hoje já tem mais coisa melhor, já tem módulos com 21%, então hoje dá para se pensar, se fosse fazer hoje, uma coisa um pouco melhor. Então, o projeto final, com as fileiras final, né? Então, ficou aí... o estudo com módulo bifacial se torna importante, né? Hoje você tem um módulo bifacial praticamente pelo preço do monofacial. Então, não era naquela época, mas hoje já se teria que fazer o estudo com bifacial, porque você ganha mais energia também, no caso de fazer lá no campo solar. Bom, vamos aqui, o nosso tempo está acabando, vamos ver os outros 2 projetos. Então, aqui um projeto de mini geração no supermercado de São Gonçalo, uma taxa de interna de retorno de 24%, né? Quase cerca de 2% ao mês, né? No juros simples, né? Mas por aqui. Então, fica o payback de 4 anos e já está instalado. Então, está aqui o supermercado, 4 inversores VEG 75 kVA, módulos da Ryzen, ou Ryzen, não sei dizer direito exatamente. Então, esse projeto aproveitou que já existia um transformador de 300 kVA, por isso que a gente limitou a 4. Tinha mais espaço no telhado até para fazer 5 inversores de 75 kW, com sobredimensionamento em torno de 130%, bem razoável, mas limitamos por causa do transformador já existente. Aqui ficaram as strings, que são 3 águas de telhado, né? Aqui, que o afastamento dos ar-condicionados, né?
No caso, o sobredimensionamento ficou em 140, porque esse kit já veio pronto pela VEG, né? Então, eu procurei ficar dentro daquilo que a VEG disse que estava tecnicamente viável quando ela fornece o kit já com uma determinada quantidade de módulos, né? Foi feita análise de reforço e tudo mais, né? Então, desculpa aqui, peraí, eu voltei aqui. Está voltando aqui. Desculpa. Então, aqui está a curva de energia. Aqui a foto vocês estão vendo, já estão vendo aí, todos os módulos já montados. Tá? Aqui, se eu fosse colocar mais um outro inversor, eu teria que apertar essas áreas de manutenção, mas não ficaria um inversor. E foram tirados ar-condicionados aqui, né, e as platibandas foram todas observadas o sombreamento para evitar maiores perdas, tanto que o PR ficou 82,5. Tá? Então, você vê aqui que eu estou produzindo nesse gerador 115%. Se fosse 100%, esse ponto estaria aqui. Né? Mas porque vou mandar crédito para outra loja, outro supermercado, esses 15% que estão sobrando. Então, aqui, mostrando aqui a parte de análise de sombreamento devido às platibandas, né, os afastamentos aqui, né, principalmente a platibanda virada para o norte, e não a do sul, que já não impacta tanto, né, eu pude aproximar mais os módulos, o afastamento dos ar-condicionados e as áreas de manutenção aí para você trabalhar. Tá certo? Tinha uma apresentação do drone, mas eu vou pular, porque senão a gente não vê o último projeto aqui pelo tempo. Tá? Se o Hans me der mais 2 minutos, eu volto lá e mostro para vocês a imagem do drone. Então, aqui um condomínio residencial em Niterói. Esse projeto do supermercado já está comissionado, tá? Só está esperando agora a Enel dizer que pode ligar. Está com ela agora a bola. Está tudo prontinho. Fizemos tudo lá. O dever de casa está pronto. Esse condomínio de residencial é pequeno, mas ele é interessante. Bom, então ele é um sisteminha pequeno, residencial, 2 blocos de residência em Niterói, mas ele é muito interessante, porque olha só o retorno dele e o payback, né? Quase 3 anos, né? E já está funcionando desde 2021. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Os requisitos do cliente foram o que inicialmente eu tinha feito para esse bloco aqui de frente para a rua, coloquei placas aqui e aqui do lado, mas aí o cliente falou, não, eu quero dividir para os 2 blocos. Tá bom, então joguei no bloco de trás também. Por quê? Porque o padrão de entrada estava aqui, né, de frente para a rua. Então, eu ia diminuir essa perda do cabo CA daqui da frente até o bloco de trás. Mas o cliente quis assim, deu mais trabalho, mas fizemos conforme ele queria. Então, aqui se fosse um só, né, poderia se pensar que a conta é única, né, um medidor só para os 2 blocos. Poderia se pensar num único inversor e não 2, de 6 kW, mas ficou redundante, ficou bom, né, e ele quis pagar por isso, tá certo? Então, que a gente teve que ver, a caixa d'água dava um problema grande de sombreamento aqui no entorno dela. E na parte, porque o norte está aqui para baixo, tá, gente? Está para o lado da rua. E a parte de trás, toda uma zona de sombreamento, então a gente teve que ignorar a parte de trás. E aqui na frente tem uma platibanda também bem alta e manter aqui o mínimo de passagem de uma pessoa para dar manutenção e minimizando as perdas de sombreamento devido à platibanda e um pouquinho da influência da caixa d'água, que ela é bem alta, que está ali do lado, né, do lado meio atrás. Então, ali estão os requisitos que a gente observou para funcionar isso daí. Aqui já estão os resultados. Tá ali, você vê que ficou 0,1 na fileira de trás, né? Está muito bom. Então, isso aqui foi posicionado aí, poucos centímetros faziam toda a diferença. E um detalhe, mas você, Luciano, projetou com 10 graus de inclinação, por que você não pôs 20, que é o indicado aqui para a região sudeste? Porque se eu colocasse 20
essa fileira de trás ia estar perdendo aqui 1, 2, 3%, né, em função da sombra da fileira da frente. E eu estou com espaçamentos muito pequenos ali para trabalhar. Então, eu simulei várias vezes e vi que, se manter com 10 graus, eu não tenho problema de acumular água de chuva, não vou perder energia nos módulos e ele vai manter a fileira de trás com o mínimo de sombra. E, no geral, o meu quilowatt-hora anual vai ser maior, o meu PR vai ser maior também, minimizando a sombra, tanto que deu 82,9 e aquele retorno alto que eu falei. E a conta está lá no mínimo, né? Os 100 kWh de uma conta com mínimo de disponibilidade para os dois blocos, né? Certo? Então, esse era o projeto residencial. Os serviços oferecidos da Solarium Projetos, né, são projetos básicos para mini geração, nas engenharias fotovoltaica, elétrica, civil, né, e meio ambiente. Estudos de viabilidade financeira com PV-Sol, Excel, nas modalidades, usina de solo, usina de telhado, etc. Projetos executivos e aprovação nas distribuidoras, estudos de sombreamento, podemos fazer só estudos e não projeto completo, e os projetos usuais do mercado, aí, residenciais, levando em conta as questões de estética, que muitos clientes gostam, né? Ou querem enxergar os módulos, ou querem esconder os módulos, e tem muita variação aí nesse aspecto. Podemos fazer também, para ganhar energia, outras soluções mais verticalizadas, dá para fazer também, e ganhar energia onde falta energia, onde tem pouco telhado, a gente faz isso também. Projetos com carport, bateria, já falamos, carregador veicular já fizemos também. E análise de sensibilidade e financeira para estudos e projetos aí, com tracking, fixas, ou módulos bifaciais, que a gente tem toda essa capacidade no PV-Sol 2022 aí. E os agradecimentos finais. Uma frase aí para vocês lerem, né? Que eu gosto muito, está na minha tese de pós-graduação, lá do projeto da Fazenda. E, em especial, a Solarize Treinamentos, muitos anos de parceria, aos parceiros integradores, aí já tem diversos deles, né? E aos distribuidores com os quais a gente também tem relacionamento, para ver o custo-benefício das soluções. E as distribuidoras de energia, pelo o atendimento, né? Às vezes um pouquinho demorado, mas acabam atendendo às nossas necessidades. Então, tudo que o Luciano contou, né? Ele faz um estudo muito precioso da situação energética lá no cliente, de vários detalhes, inclinação, orientação dos módulos, perdas, tudo isso para aumentar a qualidade. E o que a Greener está fazendo já em vários estudos de mercado é que o melhor canal de venda para integradores é a indicação por clientes satisfeitos. Então, melhor do que redes sociais, melhor do que Google, clientes satisfeitos são aqueles que mais te recomendam, mais te trazem cliente. Então, isso é muito importante. Isso é a recompensa pela qualidade, né? Se fizer um trabalho mais ou menos, você não vai ter esse canal de vendas. Então, a qualidade vende. E o que a Greener mostrou meio ano atrás, naquele estudo também, que é o fator principal para a escolha da empresa integradora é a confiabilidade. Né? Tem muita gente que acha que tem que correr atrás de preço. Correr atrás de preço é ingrato, sempre tem alguém que joga o preço lá para baixo só para conseguir mercado, mas ele não tem para onde fugir, né? Porque todo mundo compra das mesmas distribuidoras, o mercado é o único, como que você vai reduzir seu custo final? Só fazendo prejuízo ou abrindo mão de qualidade em peças que nem tem tanto valor, em cabos, em base de estrutura, em dias trabalhados. E então, confiabilidade a gente tem que manter, a gente tem que lutar para isso, tem que realmente respeitar isso, e isso, na verdade, é muito conhecido no mercado brasileiro, né? Todo mundo
pergunta, me recomenda um dentista, me recomenda tal empresa, né? Portão eletrônico, quem que vai instalar isso? Então, todo mundo, nós todos fazemos isso, nós procuramos empresas pela confiabilidade, por amigos. E, bom, o Luciano, ele usa, né, o PVSol de forma muito intensa, e ele mostra que essa vantagem aqui do PVSol. O PVSol, ele permite fazer propostas de formas ágeis, propostas assertivas, mas ele é muito completo para você fazer análise, fazer estudos que incluem irradiação, incluem variações de montagem, e é muito confiável nessa questão dos resultados. Então, esse é o grande valor do PVSol. E quem de vocês ainda não está usando, você pode entrar simplesmente aqui no pvsol.com.br, baixar a licença teste gratuita. A gente tem um curso introdutório que tem um valor simbólico, um valor que nem fica com a gente, a gente repassa para projetos sociais, como eu já falei no início, para você conhecer o software de uma forma já instruído. E a gente mantém vários grupos abertos de discussão, né? São grupos WhatsApp que saem do curso, mas também grupo Facebook que está público lá. Então, a gente mantém esses grupos. Então, aqui a gente tem mais já um convite antecipando. Segunda-feira que vem, a gente vai fazer outro webinar com o parceiro SMA, 5h30. O tema vai ser sobre carregamento de investidores e a gente vai focar no cliente tarifado como optante grupo B. Né? Esse é um grupo que era muito visado até 2020, depois a ANEEL vetou essa questão. O optante grupo B são clientes que recebem média atenção, que normalmente teriam que pagar demanda contratada, mas eles estão na faixa inferior desse grupo, da forma que eles têm o direito de dizer, não, hoje eu quero pagar tarifa grupo B, que é muito mais vantajoso com a energia solar, porque a energia solar mata também a demanda, o valor da demanda contratada. E a SMA tem um inversor de 110 kW, que é perfeito para esse grupo, porque o limite desse grupo são 112,5 kW. Então, a gente vai fazer análise de diferentes variantes de sobrecarregamento, diferentes locais climáticos, e analisar o retorno econômico, que sempre é a meta do cliente final. E bom, falei que a ANEEL vetou optante grupo B com geração distribuída, mas a nova lei 14.300, ela liberou essa opção. Isso foi muito importante nessa lei 14.300. Então, já está valendo. Se alguma concessionária diz que ainda não está valendo, então ela tem no máximo até final de junho para admitir isso, esse prazo de transição que a lei permite às concessionárias. Mas, na verdade, não tem por que liberar agora mesmo. E a gente vai liberar a inscrição a partir de amanhã ou depois de amanhã, nesse webinar também. Ainda estamos fazendo a descrição final. Então, acho que era isso, Hans. Estou aberto aí às perguntas aí que possam estar surgindo. Mais uma vez, peço desculpa aí por ter caído da minha internet. Acontece, né? Estamos aqui nessa vida. Pelo menos você não ficou preso no trânsito se chegar no webinar. Então, a gente ganha de um lado e perde do outro. Então, pergunta já tem aqui. Roberto César no chat. Luciano, foi analisado também a possibilidade do uso de um reservatório com cotas suficientes para irrigação nos horários de pico? Outros reservatórios de água para os horários de pico? Um reservatório com cota suficiente. Eu entendo que bombear mais alto para depois usar, digamos, a energia potencial da água durante o horário de pico. Não, isso nós não analisamos, não. O que tinha de previsão do cliente era expandir a água
para mais uma bomba e irrigar outras áreas mais afastadas. Mas na energia potencial, não. Isso Perfeito. também eu reconheço que sua pergunta é coerente, porque isso é uma possibilidade de ser estudada. Eu vejo quando você tem um certo nível de volume de água, mas isso precisa ver que nível de volume é esse, que esse gasto de energia para mandar água para um reservatório e ganhar energia potencial, digamos, gerar de dia e usar à noite, né? Quando você tem sol, você gera as bombas no custo baixo e vai usar à noite. Tem que ver que porte de projeto e potência isso começa a ser viável. Tá? O reservatório acaba virando uma bateria, só uma outra forma de armazenar energia, aí você simplesmente, né, tem que fazer, como sempre, um balanço, né? Quanto que você ganha, quanto que você perde, ou como que você joga isso também nas horas do sol ao longo do dia, exatamente. Se encaixa muito bem no seu jeito de trabalhar. É verdade, eu gostaria de analisar um caso desse para fazer aí. Aqui outra pergunta do Roberto. Foi feito um comparativo entre mercado livre de energia e fotovoltaica no estudo do supermercado? O supermercado ele não está no mercado livre, não. Ele está na tarifa normal. 300 kVA ou acima já é uma opção de se pensar em mercado livre, sim. Entendeu? Mas a política da diretoria da empresa, do cliente, era instalar o fotovoltaico. Eu imagino que eles já devam ter feito essas contas lá atrás. Já foi passado para a gente, assim, faz o projeto que nós vamos fazer, vamos implementar. Mas é verdade, precisaria, acima de 300 kVA, você trabalhar essa questão aí. Aliás, a demanda contratada dele é um pouco menos, né? Ele tem lá 250. Talvez seja por isso que ele não pensou em 300 ainda. Nós tivemos que subir a demanda para 300. Tá? Para 300 para poder ligar o gerador 475 dele. Certo. Outra pergunta do Roberto. A linha de transmissão de média tensão na fazenda foi tirada de algum site ou você teve que realizar o projeto indicando as atualizações reforço de linha? A linha de média tensão já existia, né? Conforme eu falei, era trifaseada até a fazenda vizinha lá, que ficava a 5 ou 6 quilômetros de distância, e até a fazenda do cliente era bifásico. Eu não entendi bem o ponto da pergunta. Pode repetir? Eu acho que se o projeto, se você teve que levantar, né, onde que estão as subestações, por onde que passa, ou se você conseguiu baixar, se conseguiu acesso ao Tivemos CAT. que usar um topógrafo para mapear cada poste com as suas coordenadas georreferenciadas. Foi exigência da SEMAR, embora os dados deveriam ser dela, né? Ela sabia onde estão os postes dela, mas a gente teve que dar tudo mastigado para eles. Cada poste com as suas coordenadas, para eles terem certeza do planejamento de custo dele para trifasear o restante que precisava. Seria mais uma linha, né? Mais uma fase para chegar até a fazenda. Então, custo também. O James, muito boa apresentação, Luciano. Os projetos que você fez foram bem aceitos pelo cliente. Parabéns, Luciano, Hans e Mauro, pela iniciativa. Obrigado pelo elogio, James. Obrigado aí, James. Essas foram as perguntas aqui. Tem mais perguntas, gente? Se quiser Hans, colocar... eu acho que o James ele não botou a interrogação, mas acho que ele está perguntando como é que foi a aceitação do cliente no projeto. Acho que faltou só uma interrogação. Ah, tá, você entendeu diferente.
Qual deles? Qual a aceitação dos clientes, de uma forma geral? Dos Sim. 3 projetos. Os 3 projetos? Então, vamos lá. O da Fazenda ele não foi implementado ainda. Tá? Houve um contratempo com o proprietário da Fazenda, veio logo a pandemia, né? E aí não foi implementado ainda pela família. Quanto à relação ao projeto do mini geração, sim, o cliente gostou muito do trabalho de projeto detalhado, projeto de instalação, observando, diminuindo aquele desvio entre projeto e instalação. Isso é muito importante. Tá? Aqui na Solari Projetos, a gente quer trabalhar com erro máximo de 5% de desvio. Se possível, ficar nos 3%. Mas como tem a condição climática variável no primeiro ano, né, a gente, no primeiro ano, procura ficar dentro de 5% de erro. É claro que pode ser até para mais, assim, mas a gente já avalia isso com critério e isso a gente procura minimizar o desvio da instalação para o projeto. Então, por exemplo, as inclinações têm que estar todas medidas com inclinômetro, né, passado para o projeto, não pode acumular água de chuva, as perdas de cabo são minimizadas no telhado, os trajetos de cabo CC, ali tem muito cabo CC naquele projeto. Então, é encontrado um caminho que favoreça a menor distância de cabos. Então, é feito o desenho de layout do telhado, onde vai passar os Spiraflex isolantes do calor, né, do calor do telhado metálico. Então, tudo isso é bem pensado de forma a minimizar esse erro entre instalação e... Fernando Fernandes perguntou, eu acho que ele está se perguntando em relação aos 3, 5%, se isso é erro de geração em relação ao previsto no projeto, não é isso? Em relação à energia gerada. Esses 3 a 5% é um qualificador que a gente procura adotar somando todos os pequenos desvios, né, de que possa ter entre projeto e instalação, como eu estava falando. Então, se você coloca, por exemplo, o P90, que é a probabilidade de 90% que o mercado gosta de trabalhar, as grandes empresas, os distribuidores, ele seria um erro de 7,5%, se eu não me engano. 7,5% é o P90, né? O 90% da curva gaussiana. Então, a gente procura ficar menor que isso. Até 5% no máximo de erros, né, que possam estar sobrevindo aí no projeto. Sendo que o primeiro ano, eu volto a repetir, ele é sempre o mais... É aquele que é exigido a garantia pelo cliente, né, a garantia da obra, e é o mais problemático, porque você pode ter um ano climático muito chuvoso, que já aconteceu de fato. Um cliente nosso, mesmo com muita chuva, eu vou dizer assim, nós avaliamos os primeiros 6 meses, não choveu, o projeto ficou 2% acima do gerado em relação ao projetado. Quando veio o período da chuva, nos 6 meses seguintes, a média caiu para 3,5% abaixo. Tá? Então, é a questão assim, de um ano climático ruim, é o que impacta isso, porque o decaimento do silício já está calculado pelo PVSOL do primeiro ano, né? Que é os 2% de todos os módulos. Né? Então, isso já está sendo considerado. Então, o 90% do P90, 90% dos 25 anos, ele vai garantir aquilo que foi projetado. E 10% dos anos, em relação a 25 anos, ele não vai atingir aquilo que foi projetado. Ok? Perfeito, Luciano. Então, o Luciano colocou aqui seu e-mail no chat. Bem, agradeço muito, Luciano, por você compartilhar seu conhecimento com a gente. Agradeço muito a atenção de todos vocês e a paciência, né, com as quedas lá de sinal e etc. Bem, isso faz parte da nossa vida.
É, A tem gente feito vai... muito calor, né? E a trovoada, aquela chuva de verão, de final de tarde, né? Bateu aqui, apesar de que eu tenho 3 links, 2 de celular e 1 de satélite. Acho que está na hora de eu ir para uma fibra ótica, talvez. Quem sabe? Mas bom, eu agradeço aí as perguntas de todos e caso eu não respondi aí, podem me passar um e-mail que eu vou ter o maior imenso prazer de responder aí a vocês, tá bom? Entrou uma questão agora aqui para fechar. Com relação ao índice solarimétrico, se você fez a medida local ou se usou índice de mercado? No índice solarimétrico, se eu fiz a medida local Ou se usa índices de mercado? É o Fernando perguntando. Não, a gente mede no local, é, mas e também compara com o índice do PVSol e compara com os sites de radiância também, que normalmente o erro é maior do que o do PVSol, né? A gente já fez muitos deles, então a gente confia mais no PVSol, que agora está trabalhando não só com a Meteonorme, está trabalhando com SolarGIS e mais outro banco de dados ali, mas são 3 ou 4 bancos de dados de satélite, né, por 10 anos, então a medição da irradiância é muito mais precisa, né? No local, só se for uma usina que a gente faria, tá? E a gente já fez uma de 75K, então a gente avalia. Mas os projetos menores, a gente confia muito nesses bancos de dados do PVSol, que vem nele, né? Você já compra e tem direito a esses bancos de dados, porque eles são muito caros, e isso já satisfaz para a gente ficar aí no erro mínimo entre projeto e geração. Maravilha. Então, última pergunta por hoje respondida. Muito obrigado novamente, Luciano. Muito obrigado pela participação. E semana que vem, segunda-feira que vem, temos outro webinar. Espero todos vocês, mais uma vez, para disseminar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento, porque todos de vocês também devem ter muita coisa para contribuir com a gente. Então, boa noite, até a próxima. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, pela participação.